Hyperativo Cast, podcast multimídia. Olá, humanos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Léo Bezerra no comando do Hyperativo Cast, junto com o... Olá, queridos ouvintes! Aqui quem fala é o Marcos Fergonci e hoje nós vamos estrear o nosso primeiro episódio trazendo um assunto que está sendo muito discutido, que é o fenômeno das redes sociais. Juliette Freire. Olha só, iremos então falar sobre a paraibana Juliette, mas para falar desse tema, a gente não vai falar sozinho. A gente resolveu trazer dois convidados maravilhosos para falar com vocês. Fala, galera! E aí, gostei do Maravilhosa, já cheguei o quê? Me sentindo, entendeu? Acho que hoje a gente vai trocar umas boas informações, conhecimento e tudo mais. Eu sou publicitária, gosto muito do BBB, então, assim, comunicação, publicidade, tá todo mundo bem alinhadinho para essa conversa. E aí, galera, eu sou o Emanuel Messias, especialista em marketing digital e comediante stand-up. Convidados devidamente apresentados, sem mais delongas, roda a vinheta. Você está ouvindo o Hyperativo Cast, seu podcast multimídia. Então, meus amigos, hoje nós iremos falar sobre a Juliette Freire, a paraibana, advogada e maquiadora que está participando do Big Brother Brasil, edição 21. Então, pessoal, primeiro, o que é que vocês têm a falar da primeira impressão sobre a Juliette? Diz pra gente aí, pessoal. Acho que Juliette, ela chega gerando uma identificação massa desde o início, né? Quando ela tá ali entre os 6 imunizados que já entraram na casa com esse poder de estarem imunes ao paredão. E aí, além disso, ela já chega com esse carisma, né? Próprio do nordestina, de todos nós nordestinos. Eu acho que a gente tem a gente é bem conhecido por essa questão de ser bem carismático. Então, além disso, acho que esse próprio carisma dela é que acabou conquistando todo mundo nesse primeiro momento aí de start, onde a gente nem conhecia ela direito. Eu acho também que a Juliette, ela entrou já com ela carregando uma bagagem, né, que acho que não era nem dela, mas assim, ela carregando a bagagem de ser nordestina e estar em um programa, né, de visibilidade nacional. Então, tipo, isso gera, pelo menos em muita gente, né, principalmente para nós aqui no Nordeste, gerou identificação de cara, ela e o Gil. Então, tipo, logo de cara, a minha torcida já era deles sem nem mesmo conhecê-los, né? Com certeza. Perfeito. E tu, Manu, o que é que tu achas aí sobre a nossa querida Juliette? Juliette é meio que um fenômeno, né, atual, porque no momento que a gente vive a grande parte da população está em casa, o Big Brother se tornou a principal atração, né, o principal entretenimento. E Juliette vem contribuindo para isso desde o início, porque a maior expectativa do Big Brother é você tentar descobrir, tentar acertar quem vai ganhar. E pela trajetória que a gente vem vendo aí, acompanhando, ela é a mais cotada para ganhar. Todo mundo acredita que está entre ela, com, sei lá, 60% de possibilidade, e os outros 40% dividido aí entre Camila, De Lucas, Gilberto e João, talvez. Então, assim, a galera tá meio que colocando muito, não vou dizer o peso, né? Seria uma responsabilidade muito grande para ela e uma irresponsabilidade minha dizer isso, mas está colocando, querendo ou não, uma coisa de, pô, Juliette é uma protagonista e é a maior protagonista dessa edição. É um fenômeno que está muito próximo da gente também, primeiramente por ser nordestina também, por ser nossa vizinha conterrânea aqui de João Pessoa. Recife e João Pessoa são duas cidades que estão muito ligadas, então a gente está muito ligado a ela também. Por isso, é o fenômeno que está muito próximo da gente, que a gente se identifica e que está bem pertinho de nós. Entendi. Então me diz uma coisa, Manu, qual foi a parte da Juliette que você mais se identificou? Foi ela nos primeiros dias do programa ou ela um pouco mais para o final? O que é que você acha? Eu acho que foi mais depois daquela conversa sincerona que ela teve com a galera. E sincerona também de uma forma assim bem constrangedora, né? Porque ela precisou, se tornou uma necessidade dela ali naquele momento
chamar todo mundo e dizer, eu preciso desabafar com todo mundo, tá acontecendo isso, eu já enfrentei isso aqui, e eu tô enfrentando isso aqui de pessoas que o Brasil, em parte, né, o Brasil conhece e admira, pessoas que estão me tratando mal, de várias formas. A gente tinha ali a Carol Conká, que estava com uma certa fama já, agora a gente já acredita que não é mais a mesma fama. Tem o Projota também, que tá na mesma pegada. O Nego Di, acho que o Nego Di foi o que menos, vamos dizer assim, sei lá, perseguiu Juliette. E tiveram outros que, naquele momento, a gente via que ela realmente estava sofrendo algo. E naquele momento que ela puxou a galera e disse, eu não vou ficar calada, eu acho que eu passei a admirar ela. Tanto que depois eu falei, passa o pano pra Gil até o final. Acabei de passar pano pra ele porque ele não botou VTube no paredão. Mas juntei Todos nós. e Juliette. Juntei ele e Juliette e disse, eu sou o time Juliette e Gil. Já era. Só que Gil era o meu campeão. Hoje eu torço muito mais para Juliette, por incrível que pareça. Então, assim, eu acho se ela que Gil não ganhar... se perdeu um pouco também, né? Tipo, nesse decorrer aí do processo. Então, a gente usa o se perdeu muito, assim, muito de boa. A gente usa se perdeu como se fosse algo realmente... Ele não se perdeu. Para mim, ele não se perdeu. Para mim, ele não foi não somente autêntico em alguns momentos, como ele não teve coragem, em alguns momentos, de fazer o que ele deveria fazer. Porque existem os momentos que a gente precisa pensar racionalmente, agir, quer dizer, racionalmente, e em alguns momentos a gente precisa agir emocionalmente. Em alguns momentos ele deixou de agir racionalmente e aí isso se virou contra ele. No jogo dele, na estratégia dele, no momento que era para ele ser racional, ele foi muito mais emocional. E ela foi mais assertiva nisso. Nos momentos que ela precisou ser emocional, ela foi. E nos momentos que ela precisou ser racional e também ser direta nas palavras, ela foi. Então, comparando aí, eu sei que não é legal, mas comparando Juliette e Gil, ela foi mais assertiva que ele na casa. A palavra certa seria constante, né? Ela manteve a constância exatamente. dela, né? Isso. Exato. Ela não oscilou dizendo assim, eu não sei se eu gosto dele, não. Quando ela fala, eu gosto de fulano, eu não acho, ela fala, eu não vejo mentira, eu vejo verdade nele ou nela, ela batia o pé e dizia, eu não vou votar porque eu vejo verdade nele, eu vejo verdade nela. E ela fazia isso até o final, tanto é que teve um momento de briga dela com o G3, né, que a gente pode falar mais na frente, mas teve um momento de vamos dizer, da rixa, que todo mundo tava super defendendo o G3, que era formado por ela, Sara e o Gil, né? A galera abraçou esse grupo, abraçou esse G3, né? E ela agiu não em conformidade com eles, mas agiu conforme o seu pensamento, conforme o seu caráter. Ela falou, não vejo, eu não vou votar. E tem outro lance, tu falou do G3, naquele momento ela se juntou com Sara e Gil, mas depois a gente viu que Sara era uma espécie de líder do G3 e que em alguns momentos a gente traduziu incoerência em Sara. E ela também, em alguns momentos, ali já próximo de sair, ela não segurou a barra, ela não manteve. Se ela criou uma persona, um personagem, ela entrou com umas opiniões que não eram dela, ela não manteve depois. E a gente consegue perceber que Juliette estava junto com eles, mas na hora de decidir era Juliette, não era o trio. Era muito mais Juliette. E isso mostra que ela não criou uma dependência de nenhuma outra pessoa para tomar decisões, para agir, para falar. Gil, em alguns momentos, criou essa dependência. Ele dependia de Sara. Tanto que nem Sara, muitas vezes, dependia de Gilberto. Gilberto dependia muito mais de Sara. Uma coisa, por exemplo, que eu me lembro muito bem é que teve um momento em que ela chamou o Gil, né, numa conversa particular, porque o Gil estava se sentindo muito mal e também estava sentindo uma perseguição com a pessoa dele, né? E aí ela chegou para ele muito verdadeira, assim como ela fez várias vezes dentro do programa, com o Projota, por exemplo, ou com outras pessoas. E ela chegou para o Gil e disse assim, Gil, você não sabe tudo que eu tive que passar e ficando calada. Por quê? Eu calada, se eu falasse alguma coisa, eu estava me fazendo de vítima. Então, teve muitos momentos, por exemplo, em que ela chegou e ela disse, olha,
eu fui perseguida, eu passei por muita coisa aqui dentro, mas eu não podia falar nada, porque se eu falasse, eu tava me fazendo de vítima. E eu entendi um pouco disso também nessa tua fala, né, Manu? Sim, ela soube, no momento que a galera interpretava as ações e as palavras dela, ela soube identificar o que estava acontecendo. Até agora, até esse momento na casa. Ela é uma pessoa muito inteligente. Talvez a gente esqueça de pronunciar isso, de falar isso. Ela é uma mulher muito inteligente e ela entrou na casa muito provavelmente no momento certo para ela. Talvez ninguém saiba disso, talvez nem ela tenha percebido isso ainda, mas ela é muito inteligente e ela entrou num momento ótimo, talvez no melhor momento que ela poderia ter entrado de todas as vezes que ela tentou. Então, assim, eu vejo que ela é muito inteligente no falar, muito inteligente no agir, nas decisões, no tratar com as pessoas. Ela tem uma pegada muito democrática e também ela tem umas posições muito revolucionárias no sentido de olhar para o outro e primeiro analisar da maneira correta para depois fazer alguma coisa ou falar alguma coisa. Quando ela não quer falar, ela diz que não quer falar. Quando ela não quer conversar, brigar, o que seja, ela diz que não quer. Mas quando ela quer, ela vai, corre atrás, ela não espera, ela fala, ela decide e tudo mais. Então eu vejo que como o nosso amigo falou aí, ela mantém uma constância muito legal nas atitudes dela. E nós temos os números atualizados aqui da Juliette, né? Ela tá com 22 milhões de seguidores no Instagram, 5 milhões no TikTok e 2 milhões no Twitter. Isso é muita gente falando sobre ela, Patrícia. Muita gente mesmo, viu? Eu acho que ela tá sendo um dos assuntos mais comentados, e inclusive as marcas estão pegando um hype aí, né, nesse muito falado, né? Como a Avon, como a Oral-B, enfim. E assim, engajamento é o sonho, os olhinhos brilham, né, de todo cliente, de toda marca, de todo influenciador, de todo mundo que está no universo de rede social. E esse engajamento, ele é muito pautado em uma autenticidade que a própria Juliette construiu, né, desde o início até o momento de agora, a gente está aí pertinho da final. E até um comentário que eu já vi algumas pessoas até no Twitter falando que eu gostaria de ser amiga de Juliette. Entende? Então quer dizer que você seguiria a Juliette no Instagram ou você já segue? Sigo Juliette. Já segui um pouco antes, porque eu sou fascinada por como essa construção, né, desses seguidores, essa nutrição desses seguidores foi sendo feita, né? Porque a gente tem ali uma equipe bem reduzida, que foi o começo, e aí a gente tem um escalonamento, assim, gigante, que é hoje, assim, 20 pessoas ali numa equipe em várias plataformas, tendo que gerenciar milhões de pessoas. E isso não foi do nada, sabe? Existia uma construção, existia uma estratégia e existiu a própria Juliette fazendo o jogo sincero que ela tinha desde o começo. Tem uma série de fatores aí, né, que contribui para que esse número aconteça. Eu vejo que muito disso foi por conta de como ela vem agindo na casa, do carisma que ela passa nas imagens, tanto de VT quanto de quem assiste pelo pay-per-view. Você vê que ela é uma pessoa divertidíssima, de maneira até natural, que não é algo que todo mundo consegue fazer. Ela tem uma persona de uma pessoa que brinca, que se diverte, que ao mesmo tempo não demonstra uma carência, vamos dizer assim, prejudicial para a imagem dela. E eu acho que isso contribui muito. Claro que contribui outros aspectos que aí são menores, como a Patrícia falou, tem o lance da equipe, tem a questão das profissões dela que chama a atenção, tem questões de beleza, tem questões de posicionamento de marcas, para as marcas também, né? Então isso vai fazendo um barulho, vai fazendo um burburinho, vai se espalhando organicamente muito mais rápido e casa também com o momento que a gente está. As pessoas estão mais conectadas, as pessoas estão mais necessitadas de saber o que está acontecendo, de se entreter, de assistir, de acompanhar, de não ficar por fora das novidades. Eu brinco sempre com a galera lá no trampo,
a equipe da gente de marketing, que eu chegue no outro dia e falo, se a pessoa não assistiu o Big Brother, de manhã, 8 horas da manhã, a pessoa já tá sabendo de tudo, porque chega, é o primeiro assunto que todo mundo, quando entra na sala, fala. Então você não fica desinformado por muito tempo. Com certeza. E rola até uma cobrança, né? Tipo, poxa, como assim você não sabe o que tá rolando? Pronto, lá já não existe isso, mas acontece algo do tipo, chegou 3, o assunto já começa. E aí, tu viu? E aí, tu assistiu ontem? E aí, tu viste tal parte? Tu viu essa fala de fulano, de fulana? Então, chegou 3 pessoas e a equipe tem 9. Chegaram 3, o papo já começa, o assunto já começa. Então, você não fica desinformado sobre isso durante muito tempo. Eu acho que tudo isso contribui e ela tem... Não é questão de sorte. Ela tem a competência de estar com esse número de seguidores todos, porque, como eu falei antes, eu acredito que ela é, dos protagonistas da edição, a mais relevante. Então ela tem total mérito nesses números aí. O próprio Thiago mesmo, ele fala, por exemplo, o pódio sempre tá mudando, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Porque a pessoa que se mantém mais constante, por exemplo, ela consegue, por exemplo, se ela teve alguma baixa em algum momento, se ela foi, sei lá, saiu do pódio para o ódio do público, se ela conseguir manter uma constância e ser algo positivo, né? Ela consegue realmente voltar aos holofotes. Consegue recuperar. Isso. Acho que um pouco disso tá em Gil, né? Entre os altos e baixos próximos de um cancelamento ou não, e várias coisas que foram comentadas ao longo das situações que aconteceram lá. Acho que ele tá muito dentro dessa tua fala, Marco. Arthur, eu acho que se encaixa um pouco também, mais recentemente. Total, muito. Acho que Arthur, inclusive, se encaixa perfeitamente. Então, no começo da edição, a Juliette tinha deixado o Instagram dela com uma amiga, certo? A senha do perfil dela com uma amiga. E hoje, essa equipe, ela tá por volta de mais de 20 pessoas. É muita gente trabalhando num único perfil para poder fazer tudo isso acontecer, né? Eles trabalharam muito bem a gestão de crise dela, né? A gente vai falar agora também sobre isso. Eu acho que Patrícia pode falar também sobre essa questão de gerir a imagem dela aqui fora, né? A Juliette entrou, ela estava sendo... ela entrou, como a gente falou anteriormente, ela entrou como sendo uma das pessoas imunizadas, ou seja, já gerou um impacto, né, para o público aqui fora, mas ela passou por algumas coisas lá dentro do programa e o perfil dela teve que se reinventar aqui fora, e acho que foi daí o pontapé inicial, né, Paty? Sim, total. Eu vi uma entrevista, inclusive, em um outro podcast da Candy, né? Que é a head de conteúdo e do Twitter dela também. E aí ela fala uma coisa muito interessante que é os ADMs, as pessoas que estão na equipe aqui fora, todo mundo que está fora desse universo paralelo da bolha, que é o BBB, eles não têm controle nenhum sobre o que está acontecendo lá dentro. Então, eles não têm como interferir, muitas vezes, aconselhar, orientar, e eles basicamente vivem em gestão de crise, porque a gente nunca sabe o que um posicionamento, o que uma informação pode ser distorcida, né, dentro de uma fake news, que a gente tem várias aí que estão rolando, e a gente nunca sabe como é que isso vai ser interpretado aqui fora. E aí, uma coisa que ela fala é que eles tentam ser muito fiéis ao que eles têm como verdade, como princípio. A gente sabe que quem está lá, apesar de algumas celebridades, alguns anônimos, são pessoas, e pessoas podem errar, né? E muitas vezes aqui fora, as pessoas pegam os erros e transformam isso numa coisa uma coisa bem maior, assim, sabe? E o que eles prezam muito é sobre a questão de ser genuíno e ser verdadeiro mesmo. Tipo, a pessoa que tá lá, ela errou. Gente, pessoa errou e a gente vai emitir uma nota aqui, a gente vai falar, enquanto ADM, que eles erraram, que a gente não vai, o termo, né, passar pano em cima disso, que eles erraram e que, assim, são pessoas, entendeu? E eu acho que, basicamente, a gestão de crise, uma gestão de crise bem feita, ela tá atenta a todos os pontos de contato, obviamente, mas ela também tá atenta à autenticidade de dar uma resposta para aquelas pessoas que estão ali, sabe? Tipo, você ser fiel
ao que você acredita de fato. Tipo, se você errou, você errou. Se você não errou, você não errou. E você argumentar. Enfim, tá bem. Acho que tá bem dentro disso, de uma verdade mesmo, enquanto essência, sabe? Enquanto o que eles acreditam, a essência deles da equipe tá muito alinhada com os propósitos de Juliette. Eu acho que isso casa muito bem. E mais me chamou a atenção, eles tinham uma coletânea de vídeos da Juliette antes dela entrar na casa. Então, muita coisa que ela é muito espontânea, né? Então, eles já deixaram separados algumas informações. Exemplo, a Juliette cantando algumas músicas direto para o telefone, né? Alguma coisa que ela mandava num grupo, que ela também tinha já esse costume antes de entrar no Big Brother, de gravar alguns vídeos, né, de mandar para os seus amigos. E o pessoal foi postando esses vídeos antigos da Juliette, que mostra que o que ela está sendo lá dentro é o que ela era realmente aqui fora. Eu acho que o maior diferencial da equipe dela, na verdade, na minha opinião, foi esse. Uma coisa que eu vi no perfil do Twitter, que eu sei que acontece nos outros também, é o fato de quando acontece uma distorção dos fatos ou de falas, eles expõem claramente o que realmente aconteceu. Eles pegam os vídeos, as falas e mostram, e muito mais recentemente agora também, houve alguns comentários racistas e preconceituosos com a filha da Poca. Perfis de pessoas se fazendo de ADMs de grupos. Porque tem vários grupos de Telegram, vários grupos de mutirão e tal. Então essas pessoas estavam se fazendo de grupos, de ADMs de grupos de Juliette, para poder emitir comentários racistas com a filha da Poca. E aí eles foram lá e mostraram quem são essas pessoas, né? Quem são esses perfis que estão fazendo isso, para mostrar que isso não é da parte deles, não são eles que estão fazendo e muito menos compactuando com isso. Então, o lance de também expor a cronologia dos fatos e como realmente os fatos aconteceram, isso também é muito bacana. O que Patrícia falou, acho que casa um pouco com isso, porque o lado humano dela e o lado ADM hoje, que aí eu tenho até uma ressalva assim, a equipe é muito grande, pelo que a gente viu, a equipe é muito boa, mas eu acredito que isso não vai se manter, não vai se sustentar. Acho que pode até ser um papo aí para vocês, para um próximo episódio, porque acho que tem muita coisa para se falar sobre essa construção de equipe que depois meio que não rola. Você não... Raramente eu acho que acontece de alguém manter uma equipe tão grande, a não ser que construa uma marca ou uma hold de marcas para que essa equipe continue ali trabalhando pela imagem de alguém ou pelos produtos de alguém. Mas enfim. E a maioria são voluntários, né? Se for voluntário, já é aquela coisa meio acabou. Mas se não for, então aí eu acho que é meio que uma bola fora isso. Acho que eles estão investindo um pouco na construção dessa marca Juliette, que vai ser, inclusive, quando ela sair, sabe? As parcerias e tudo que os frutos que eles vão colher num segundo momento. Acho que isso é um pouco de investimento também. Eu acredito, na verdade, que mesmo se a Juliette não chegar a ganhar o programa, né, só de anúncios, publicidade que ela pode fazer fora, ela vai ganhar muito mais do que esse... Nenhum contrato ela ganha mais do que o prêmio. O prêmio é 0,23% do que o BBB arrecada. Ela vai conseguir passar o prêmio rapidamente, pô. A própria Boca Rosa também, né? Ela lançou algumas marcas de batom depois que saiu do Big Brother, né? Da edição passada. Foi 2019. Foi da edição passada. E ela lançou produto e o produto tá fazendo sucesso, né? E ela não teve tanta repercussão quanto a Juliette, né? Exemplo disso é que Manu Gavassi e Rafa Kalimann, por exemplo, elas não ganharam a edição passada, mas elas acumulam aí, Manu, 15 milhões, Rafa, 21 milhões de seguidores, e a partir dessa exposição que o programa trouxe para elas, que elas conseguiram fechar parcerias, Exatamente. enfim,
seguir a carreira delas. Ela pegou o hype e criou ali algo para surfar. A Rafa, por exemplo, ganhou um programa agora na Globo, né? Hyperativo Cast, podcast multimídia. Eu vejo muito, e tem muito burburinho disso nas redes, que é do uso dos ícones, né? Que eles se apropriaram desses ícones da cultura nordestina, do sertão, que é cacto, que é o chapéu do cangaceiro. E assim, eu vejo muita gente falando mal, né? Falando assim, mas não sei por que fica estereotipando, o Nordeste não é só isso, o Nordeste não é só sertão, o Nordeste tem outras coisas. Eu queria saber de vocês, assim, na minha opinião, eu vejo isso como algo positivo, né? É se apropriar de algo que é nosso, particular, assim como o frevo é de Pernambuco, a gente se apropria disso e fala com orgulho, né? A gente usa isso como dá uma volta nesse sentido, né? Não é algo estereotipado, não é algo ruim, não é algo pesado, é algo da nossa gente e, tipo, eu vejo com muito orgulho isso. Eu vejo o mandacaru, né? Que é o cacto que estão tanto usado no Twitter para os fãs se identificarem. Eu vejo ele um pouco como a Juliette também, sabe? Um pau para toda a obra, é um símbolo de resistência também. E para mim faz muito sentido usar um elemento que fala muito da história do Nordeste, né? Como um todo, contexto de seca, enfim. A gente não é só isso, mas as pessoas, acho que o objetivo deles era pegar um ponto de contato que fizesse sentido tanto para o Nordeste quanto para a própria Juliette, sabe? Tipo, o que a personalidade dela é, quem ela é e o que ela transmite. E eu acho que esse link, para mim, foi muito bem feito. E aí, assim, a partir disso se gera comunidades, né? Que é o objetivo que eles têm, que todos os artistas têm, na verdade, né? Que é gerar essas comunidades, Twitter, Instagram, e os fãs, as bandeiras, enfim, todo esse movimento, né? Eu acho que eu só posso complementar o que a Patrícia falou. Ela resumiu muito bem. E é um símbolo que eu acho que foi muito bem escolhido. E, como ela falou, serve para unir as comunidades. Você vai no Telegram, tem comunidade, você vai no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as redes existem as comunidades e todas elas estão representadas e unidas por esse símbolo. E aí, todo lugar você vai ver símbolo. Na igreja você vê o uso de símbolos. Nas empresas você vê o uso de símbolos. Na construção de uma marca isso é muito comum, isso é muito corriqueiro. Então, as pessoas criticam sem entender. Entendendo tudo isso aí que a Patrícia falou, a pessoa vai perceber que é algo totalmente muito bem escolhido. Eu acho que, na verdade, a gente não é só isso, mas a gente também é isso, entende? Faz parte do nosso DNA, do que é a nossa história, tanto a parte do cacto quanto o chapéu de cangaceiro. Eu acho que tudo isso, o chapéu do nordestino em si, né? Quando você está em qualquer lugar do mundo, ou o pessoal leva uma bandeira do estado, né? Ou o pessoal leva, por exemplo, aqui no nosso estado em Pernambuco, ou leva a camisa do time, ou leva a bandeira de Pernambuco, ou leva um chapéu de cangaceiro para dizer de onde é que a pessoa é. E em qualquer lugar do mundo, a pessoa é reconhecida por aquilo, né? Então, como eu disse, a gente não é só isso, mas a gente também é isso. Faz parte do que é a gente, né? Nesse contexto. Mas aí, gente, aproveitando um pouco, eu vou querer puxar de vocês um outro assunto referente ao que era no Twitter, que é a questão da defesa ou do ataque em massa das pessoas. Porque quando se fala de Juliette, ou você ama ou você odeia, não é isso? E quem ama, cuida, protege e agarra lá com unhas e dentes para tentar defender a Juliette, né, em qualquer que seja o post. E eu queria saber um pouco da opinião de vocês em relação a esse fenômeno, né? Por que as pessoas fazem isso? Se é de forma orgânica, se não é? A gente tem muito de carregar bandeiras, né? A gente tem essa veia meio fanática, e isso se reflete no futebol, né? Como uma dessas pontas aí. E essa veia do fanatismo brasileiro
ela tá muito dentro dessa tua fala, né? De eu tenho o poder ali da verdade, o que eu tô falando, e se você não tá de acordo com o que eu tô falando, você é cancelado. E, e muito dessa fala de cancelamento também é muito discutida na própria rede social, né? Até que ponto vai essa instrução barra cancelamento, né? Mas puxando um pouco para a questão desse fanatismo, né? Eu, no quesito Juliette, não vejo como um problema, né? O problema consiste no fanatismo de fato, quando a gente fica surdo, né, e cego para as opiniões das outras pessoas. Mas acredito que pela própria construção de veracidade no decorrer do programa, ela trouxe muito a própria fala dela de verdade nesse conjunto, meio que faz o link com as pessoas apoiarem, vestirem a camisa e realmente levantarem essa bandeira assim em prol dela. O que só me preocupa um pouco com relação a isso são um discurso de ódio, né? Tipo, a gente vê aí muitas cenas, inclusive com a própria filha da Boca e com o próprio Projota, que em dado momento ali tiveram várias pessoas que, por estarem por trás de uma tela, né, meio que se apropriam desse anonimato, de certa forma, né, para falar, enfim, agredir o outro de alguma forma. Então, contra isso, assim, nesse quesito, eu realmente não. É o único ponto que eu acho que é realmente problemático. Esses ataques eles são muito mais comuns hoje em dia, porque as pessoas têm acesso à internet. Basicamente é isso. Os ataques eles não acontecem de maneira presencial, física. Eles acontecem por conta do anonimato que as pessoas adquirem a conseguiam acesso à internet. Normalmente não são ataques coordenados, mas há também os casos de ataques coordenados em massa, através de boots e eu sei que, como se trata aí, por exemplo, no caso de Juliette, de uma equipe, eles estão preparados para poder lidar com as várias situações. E, querendo ou não, eu acho que é algo que pode vir a acontecer ainda enquanto o programa estiver passando, né? Enquanto estiver rolando o programa. Passou isso, é como se fosse algo que pode acontecer, mas com prazo de validade. Terminou o programa, vai ser algo muito mais difícil de acontecer. Até porque o foco não vai estar mais tanto em Juliette. O foco hoje não é mais Babu, não é mais Thelma, não é mais Manu, não é mais Rafa. Daqui a pouco o foco não vai ser mais Juliette, não vai ser mais Gil. Então isso é meio que algo que eles estão preparados. Acredito que por ser uma equipe grande, tem pessoas capacitadas para lidar. E eles sabem, no fundo, que é algo que daqui a pouco pode acontecer bem menos e talvez nem acontecer mais. Também tem a questão do burburinho, né, que causa. Qualquer coisa que um participante lá dentro faz, o público aqui fora, né, ele reage, né, e essa reação muitas vezes é positiva, às vezes é negativa, e os ADMs se posicionam, né, como você mesmo falou, mano, e Paty também falou. Teve uma postagem recentemente da Juliette, do perfil dela, né, que foi feito pelos ADMs, que elas estavam repudiando, né, essas atitudes de perfis que se diziam ser seguidores dela, ADMs de grupos, etc. E elas sempre se posicionam, né? Sempre tem um posicionamento, sempre tem algum post, sempre tem alguma nota de esclarecimento. E também esse burburinho que eles causam lá dentro gera coisas aqui fora, como eu falei também, positivo. E uma dessas coisas que a gente quer falar aqui hoje também é sobre o potencial de mídia e a geração de negócios que o nome Juliette e a marca Juliette tem trazido, né? A gente pode falar um pouquinho, quero saber a opinião de vocês. Por exemplo, teve a questão da Oral-B e da Avon, que a Juliette estava maquiando o pessoal lá dentro, usando uma escova, e eles anunciaram a publi juntos para lançar um produto das duas marcas. O que é que vocês acham disso? Eles pegaram ali um hype de uma fala, né, da Juliette, que
Que acho que foi bem encaixada, inclusive foi um gancho bem massa. O BBB a gente já sabe, até pelo Media Kit, inclusive, que foi divulgado pela Globo esse ano, né? Que ele é mais do que um prêmio já, né? Ele é um holofote, ele é a oportunidade de exposição de marca, né? E aí, dentro de algumas formas de anúncio, né? A gente tem aí cotas de patrocínio que elas vêm aumentando ao longo dos anos. Então, a gente tem aí, em 2018, 34 milhões, a gente tem em 2019, 37, e em 2021 a gente já tem 78 milhões como a cota, o valor de cota máxima para um investidor, uma marca aí parceira, investir no Big Brother, né? E aí a gente olha para esse potencial de mídia que é incrível e a gente vê que as menções em redes sociais, todo esse contexto de engajamento, ele de fato é algo bem maior do que o valor que é pago para esse investimento. E as marcas estão muito cientes disso, né? Tanto que tem aí 30 marcas na lista de espera buscando esse patrocínio com o programa. E assim, hoje tem 3 marcas que são, né, as patrocinadoras master, né? Que a gente pode chamar assim, que é as Lojas Americanas, o PicPay e a Avon. E a gente percebe o quanto é incrível isso, porque assim, a gente vê na TV, por exemplo, o PicPay, a gente não sabe o que é o PicPay, por exemplo. E aí você olha na TV e você fala, mas eu lembro que essa marca, ela estava em tal prova do Big Brother Brasil. E aí, em tal momento da sua vida, quando você, de repente, estiver maduro para comprar ou maduro para descobrir, para interagir com aquela marca de alguma forma, aquilo vai gerar uma conversão lá na frente para essa marca. Isso é massa porque a gente evidencia o poder do brand, né? O poder de uma construção de marca, o poder o poder que o investimento nesse branding vai trazer para a lembrança de marca. A Oral-B e a Avon, por exemplo, elas podem nem colocar esse produto que elas vão criar para rodar, para venda, podem nem ter público para isso, mas só de criar, só de dar atenção, só de comentar sobre isso, elas já vão ter um recall de marca, tipo, absurdo, sabe? E é sobre isso que publicidade fala muito todo tempo, que é essa construção de marca na cabeça das pessoas, né? De marcas que a gente lembra até hoje. O engraçado é que o BBB, ele se tornou, dos programas de TV, ele se tornou o maior clube, né, da Série A. Ele é Sim. aquele clube que todo patrocinador quer ter a marca estampada na camisa. E isso me faz lembrar até aquela prova da Coca-Cola, que a Pepsi saiu na vantagem nos comentários da internet, do Twitter, das redes sociais. Foi a prova que Carol Conká venceu? Isso, exatamente. Sim, exatamente. Isso. Então, tipo, você vê que os clubes, eles querem estampar, ou as marcas querem estampar na camisa BBB, mas sem querer, por conta de uma prova, um outro clube que não é da Série A terminou ganhando uma repercussão muito grande e soube aproveitar o hype, soube entrar na onda ali, e a marca que estava patrocinando não teve a repercussão muito boa, tanto que depois ela não investiu mais em provas. Não sei se vocês perceberam isso. E investiu em coisa como é almoço do anjo. Eles tiveram que trabalhar muito entrando nessa brincadeira, né? Eles meio que entraram na brincadeira para poder amenizar um pouco, porque como a gente falou, eles investem, é uma marca, eles querem aparecer, e o BBB tá tendo esse engajamento todo esse ano, então eles vão tentar, mas nem sempre vai dar certo, como você mesmo falou. É uma moedinha ali da cara ou coroa, né? Você tá aproveitando ali toda o holofote, a exibição que aquilo tá te proporcionando, mas pode ser que em algum momento você se depare com uma gestão de crise e o jogo vire e é uma aposta, realmente. Você não consegue controlar o público e a reação do público, né? Então, Exato. num momento como esse, você brinca para poder amenizar. O próprio BBB faz isso com o CAT. O CAT nasceu para poder brincar com as mancadas do BBB. E aí ameniza a gestão de crise do BBB. Ameniza também Boninho aparecer e falar uma coisa e depois desmentir, dizer que estava brincando, era tiração de onda. Então, eles começaram a perceber isso.
Então, a mesma coisa que as marcas fazem, o BBB também faz. Só que, no final das contas, as inseguranças do público, quando ela acontece, ela demora. Você quebrou a confiança do público, demora para recuperar. Ele vai demorar para ele esquecer. Tipo, eu demoro para esquecer as mancadas do BBB. Mas depois de umas 2, 3 temporadas eu esqueço. Eu acho que, inclusive, uma coisa massa a ser comentada ainda dentro dessa questão de negócios que são feitos a partir do BBB é Boca Rosa e Manu Gavassi, né? Eu acho que elas são claros exemplos, assim, do que a exposição do programa, do que, inclusive, uma boa estratégia de marketing, uma boa estratégia na própria construção da imagem do influenciador, pode garantir aí uma impressão maior dessa marca para as outras pessoas. Boca Rosa, eu não sei números, mas em falas que ela teve no YouTube, enfim, no próprio Instagram, ela comenta que realmente teve esse aumento aí na venda dos produtos, porque as pessoas tiveram uma prova social, né? Tipo, elas viram ali influenciadora, viram que realmente aquele negócio dura e aí quiseram consumir aquilo. Falando em propaganda, vocês acham que a Juliette aceitaria um convite da marca de óculos Juliette? Caramba! Eu acho que Isso é não. incrível, cara. Pra mim ia ser fantástico. Pra mim ia ser fantástico. Mas eu também acho que. Imagina, Condzilla anuncia um funk e aparece Juliette sendo patrocinada pela marca Juliette. Pronto, fechou pra mim. Pronto, aí eu acho mais fácil acontecer. Faz sentido. Fechou pra mim. Pra mim é a maior publi dentro da publi que pode O acontecer. Inception da Publi. É o plot twist de tudo. Foi ótimo ter vocês hoje conosco. Esse papo tá maravilhoso, mas infelizmente está chegando a hora de dizer tchau. A gente vai voltar. Quando Juliette sair, a gente vai voltar para falar desse pós, né? Acho que é uma boa. Acho que é necessário. As Acho que é uma pessoas não estão boa. esperando isso. Eu venho do futuro para dizer que Juliette ganhou. E aproveitando, puxo outra coisa. Quem vai ser o campeão? Palpitem. Palpitem. Eu acho que o bolão não é quem ganha. Eu também acho. Eu acho que o bolão é quem fica em segundo e terceiro. Pra mim, Camila tá ali em segundo e Gil tá em terceiro. Pra mim, esse é o G3. E você, Léo? Rapaz, eu acho que se a Juliette não perder, ela ganha. Faz sentido. Sendo bem honesto, assim. Eu acho que Gil é segundo lugar e Camila de Lucas terceiro. Então eu acho que é isso, pessoal. Me diz uma coisa, vocês têm alguma notícia para dar para o mundo? Alguma mensagem para deixar para o mundo? Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Desejar todo sucesso para vocês nesse projeto. Espero ser chamada mais vezes, entendeu? Não é uma cobrança, nada sutil assim. Mas é isso. Quem quiser trocar uma ideia, conversar, enfim, pode me seguir lá no Instagram, @oliveirapatrícia, e a gente vai trocando uma ideia por aí. Beijão. Galera, queria agradecer pelo convite e dizer que eu estou à disposição para novos convites. Se vocês quiserem me convidar, eu vou aceitar o convite porque eu vou me sentir convidado. E queria também dizer que em breve eu vou estar lançando o meu podcast. Não era o Messias que você esperava, então fiquem ligados aí em todas as plataformas em breve, com convidados excepcionais. Todos aqui já estão convidados a participar do meu podcast. Em breve chega o convite aí para vocês, então podem aguardar. E quem quiser me acompanhar, é só me seguir lá no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, @humanomessias. Assim que todas as pessoas estiverem vacinadas, eu volto a poder me apresentar fazendo stand-up, fazendo a galera rir. Então, quem quiser ir para os shows, fica ligado que vou estar sempre anunciando lá onde é que eu vou estar. Então, é isso. Vamos trocar ideia. Me segue lá e manda uma mensagem que a gente conversa mais. Valeu, galera. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. E, gente, a gente vem deixando aqui também um pedido para vocês. Nos sigam em todas as redes sociais, certo? Como HyperativoCast. Estamos presentes no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no Telegram, tá certo? Então não deixa de acompanhar a gente, não deixa de ficar por dentro, porque quem tá no hype
escuta o Hyperativo Cast. E o meu querido amigo Marcos quer deixar alguma coisa para o nosso público? Quer deixar a sua mensagem? Like a ET Bilu? Eu só quero dizer que eu tô maravilhado com esses nossos convidados, agraciado com as vossas presenças, e quero desejar a todos que estão nos escutando um bom dia, boa tarde ou boa noite, e um beijo no seu coração. Você ouviu o Hyperativo Cast. Novos episódios toda sexta-feira. Disponível no Spotify, Google Podcasts e muitos outros.